Quase metade dos hospitais privados de São Paulo tem ocupação de 80% das UTIs com casos de Covid-19. Um levantamento do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo mostra que 40% das instituições privadas que têm leitos de UTI dedicados ao atendimento de pessoas infectadas já registram uma taxa de ocupação entre 81% e 100% nessas alas. Já entre hospitais que não possuem um setor específico para os pacientes que recebem o diagnóstico da doença, 40% afirmam ter entre 61% a 80% de seus leitos de terapia intensiva ocupados, justamente pela chegada de pessoas infectadas pelo coronavírus. E quem busca por atendimento precisa ter paciência. O sonoplasta Rodrigo de Faria está com um filho de 3 anos com problemas respiratórios à espera de uma vaga em um hospital particular na Zona Sul de São Paulo. Meu filho, ele está aguardando uma vaga para internação, porque está com suspeita de Covid, escolheu o exame e ainda não ficou pronto. Ele está aqui no Hospital São Luís, aqui do Morumbi. Eu estou com ele aqui, minha esposa. Não há vaga de leito de internação para criança de 3 anos, por exemplo. Não há vaga. Meu filho está aqui desde ontem, 11 horas da manhã, que foi internado, e está no PS, porque não há vaga em nenhum hospital. Está medicado. Esse estudo foi realizado entre os dias 3 e 14 deste mês. A pesquisa reúne respostas de 95 hospitais. E a gente vai falar mais desses dados, ouvindo agora aqui na Band News FM, Francisco Balestrin, presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo, que gentilmente atende a reportagem da Band News FM. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, amigo. Bem-vindo também aqui nessas nossas notícias. Pois é, eu queria começar perguntando para o senhor se há um perfil desses pacientes, qual o perfil desses pacientes, né, que tem dado entrada nesses hospitais em busca de atendimento, pacientes com suspeita ou já com o diagnóstico de Covid-19? Olha, vocês devem ter percebido que nós não estávamos nesses últimos tempos apresentando essas nossas estatísticas. Nós fazemos essas pesquisas já há 50 meses e até bem pouco tempo atrás, as notícias que a gente tinha eram notícias positivas, todos nós nos lembramos, a gente conversou a respeito disso, né? Mas o que acontece é que, de fato, nas últimas 2 semanas, nós tivemos novamente um recrudescimento desse número de casos. Esse aumento de número de casos acabou redundando exatamente no aumento de atendimentos no serviço de urgência e de pronto-socorros, e, consequentemente, como esses números de casos também eles aumentaram tanto, nós temos aumentado o número de internações, tanto de internações nas unidades normais, ou seja, as não de terapia intensiva, como também um aumento nas unidades de terapia intensiva. Eu estava ouvindo aí o relato desse colega nosso aí, em relação à espera de uma vaga. Isso, de fato, é algo que está acontecendo, porque nem todos os hospitais, como vocês mesmos já colocaram, retornaram a ter um número de leitos dedicados exclusivamente à Covid-19, como nós tínhamos até bem pouco tempo atrás. Então, esse fato, ele de alguma forma, acaba impactando não só no tempo de atendimento das unidades de urgência e de emergência, mas como impactando também, principalmente, nas internações, quando elas são necessárias, evidentemente. Agora, na sua avaliação também, com essa pesquisa, esse levantamento que foi divulgado, já é hora de se discutir e de abrir novos leitos ou retomar o que havia sido feito naquele pior momento da pandemia, de ter mais espaço realmente para receber as pessoas infectadas pela Covid-19? Já passou desse momento? Esse é o momento? Qual a avaliação do senhor? Essa nossa amostra é uma amostra de 25% do total de hospitais privados do estado de São Paulo, tanto da capital quanto do interior. O que a gente observa é que praticamente, vocês já disseram isso, 50% dos hospitais, eles voltaram a ter unidades exclusivas de atendimento e de internação aos pacientes de Covid-19, mas que 50% dos hospitais, embora não tenham essas unidades estabelecidas como nós tínhamos no passado, eles continuam atendendo também os casos normalmente. É que devido à atual dinâmica dessas instituições, elas não conseguem ou não precisam ainda ter uma unidade dedicada à Covid. Eu diria para você que cada instituição, ela conhece muito bem a sua demanda, consegue perceber
o quanto que para ela é crítico ou não crítico o atendimento desses pacientes, e, consequentemente, eu diria para você o seguinte: aquelas instituições, dentro das suas decisões, no momento em que houver uma pressão muito maior e se criar realmente, eu espero que não aconteça, preciso ser sincero também com vocês, embora eu acho que essa pressão de número de casos ainda vai continuar por um tempo, mas eu espero que a gente não precise voltar àquele período passado, né, de um ano e meio atrás, onde nós tínhamos praticamente um número de 80% dos leitos dos hospitais dedicados à Covid-19. Eu imagino que isso não vai acontecer, mas se eventualmente isso, de alguma forma, se afigurar aí no horizonte, as instituições hospitalares do estado de São Paulo e do Brasil, imagino, estão preparadas para atender esses pacientes. Nesses momentos mais críticos da pandemia, sobretudo antes da campanha de vacinação, a gente ouvia muitos relatos de profissionais da saúde a respeito de medo de se contaminar, né, e também de exaustão pela carga de trabalho. Já há algum desenho nesse sentido? Os profissionais fazem esse tipo de relato diante desse aumento agora? É algo similar à carga de trabalho mesmo desses profissionais da saúde? Que relato eles fazem? Nós não temos uma pressão da mesma forma que se tinha, como você bem falou, há um ano e meio, um ano atrás, porque, na realidade, as técnicas atuais de atendimento desses pacientes com Covid, elas foram muito mais elaboradas, e nós também, de alguma forma, aprendemos, né, durante esse período todo, o tratamento, as diversas rotinas e a forma de atender. O que a gente começa a perceber é que, da mesma forma que o número de pessoas que não trabalham nos hospitais estão sendo contaminadas, aquelas que trabalham também nos hospitais acabam sendo contaminadas, porque fazem parte da população geral, mesmo que elas se cuidem, mesmo que busquem de alguma forma a utilização de máscaras e todo aquele processo, né, no sentido de não se contaminarem. Mas isso sim, de alguma forma, poderá causar algum grau, ainda não completamente diagnosticado, mas se esse evento ele aumentar, nós provavelmente vamos poder ter a necessidade de termos mais profissionais à medida que a gente tem profissionais que estão sendo contaminados e que ficam doentes e que precisam também, da mesma forma, ficar afastados do dia a dia. Bom, Francisco, o senhor mesmo citou no início da nossa conversa, no primeiro momento a gente teve as instituições de saúde sofrendo muito com a pandemia, com o número de casos, número de mortes muito elevado. Depois essa situação melhorou, ficou estável e agora a gente tem apresentado essa tendência de aumento. Em relação a esses dois momentos, o momento atual e o primeiro momento da pandemia, de todo aquele temor que a gente viveu, quais são as principais diferenças que vocês têm observado até mesmo em relação a sintomas dos pacientes? É diferente de um momento para outro? No primeiro momento, nós vivemos um momento eu vou até usar um termo aqui pesado, nós vivemos um momento de terror, né? A gente tinha um desconhecimento completo em relação à doença, seja do seu ponto de vista da forma como ela nos afetava, mas principalmente ser o processo de transmissão dela. Então, nós tínhamos aquele volume enorme de pessoas que iam para as instituições de saúde, a maior parte delas eram internadas porque, naquele instante, o vírus era um vírus absolutamente terrível, né? E que pouco se conhecia a respeito da sua dinâmica. Então, o que a gente tinha naquele instante apenas era que a gente tinha um momento de inflamação muito grande e que afetava grande parte dos órgãos, mas principalmente o pulmão, e o que redundava muitas vezes nas internações, exatamente nas terapias intensivas. Esse processo ele foi de entendimento foi acontecendo, algumas terapias foram surgindo, alguns processos de atendimento também a Covid-19, elas foram entendidas e aprendidas, e, claro, quando surgiu a vacinação, já um ano e meio atrás, né, em janeiro do ano passado, nós brasileiros, e assim como todos aqueles de outros países que puderam ter acesso à vacina, começamos a vivenciar um processo melhor. Esse processo, no fundo, tem a ver principalmente com a vacinação,
porque a vacina, de alguma forma, ela cria determinadas circunstâncias de condições onde as pessoas, e vocês todos sabem disso, porque eu imagino que esse assunto tenha sido conversado várias vezes, onde as pessoas, de alguma forma, têm uma condição melhor de enfrentamento da doença, não tem uma gravidade tão grande, exatamente por conta da vacina, e principalmente quando elas, de alguma forma, têm os seus reforços, né? Que é um apelo que se faz sempre, que as pessoas não deixem de tomar os reforços no momento adequado, e também naquele momento nós tivemos uma consciência cidadã muito grande, que foi aquela de não participar de aglomerações, de utilização de máscaras, de fazer higiene sempre das mãos, ou seja, fatos esses que de alguma forma redundaram na diminuição muito grande de casos. Sim. Nós tivemos, claro, esse pico aí em janeiro com a variante Ômicron, que aliás é a mesma que está nos afetando agora, só que é uma variante dessa variante, e logo depois nós tivemos uma queda muito abrupta que fez com que todos nós, de alguma forma, comemorássemos. No fundo, o que a gente está vivenciando agora, eu diria, é uma fase de transpandemia. Nós estamos atravessando esse período, mas estamos com esse novo pico, vamos assim chamar, que todos nós temos que estar atentos em relação a ele. Então, no fundo, temos que ter, infelizmente, a consciência de que a pandemia não terminou e que nós ainda precisamos ter uns determinados cuidados, que eu acho que a maioria de nós, inclusive eu, havíamos deixado de tê-los. Certo. Conversamos aqui na Band News FM com o Francisco Balestrin, presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo. Francisco, muito obrigado pela disponibilidade e até um próximo contato. Eu que agradeço a atenção de vocês. Obrigado.